Oi pessoal, eu sou o Thales Amaral, sou escritor friburguense e hoje eu tô aqui no Conectar-te 2, projeto esse patrocinado por meio da Lei Aldir Blanc, pela Prefeitura de Nova Friburgo e pela Secretaria de Cultura de Nova Friburgo, para fazermos uma oficina de escrita criativa. Essa atividade será dividida em 4 partes. Na primeira delas, a gente vai falar um pouquinho sobre os bastidores do livro. Depois, vamos falar sobre técnicas de escrita para escrever um livro. Depois, vamos falar sobre revisão, diagramação e direitos autorais. E, por fim, na quarta e última etapa, vamos falar sobre a publicação de um livro. Vem com a gente para poder aprender um pouquinho sobre esse universo. Então, galera, se você tem uma ideia aí no papel, ou melhor, que ainda não foi parar no papel, ou se você tem um projeto engavetado, essa é a hora de tirá-lo da gaveta. A primeira coisa que vamos falar é sobre os bastidores do livro. E aí, o que vocês acham? Primeiro, será que a gente pensa na história? Será que a gente tem que definir o título antes de começar a escrever? Será que o melhor é escrever direto no computador? Ou então é melhor escrever as ideias lá à mão para depois digitar e revisar? E aí, vocês acham que o melhor é a gente escrever ouvindo música ou num silêncio total? O melhor é escrever dentro de casa ou numa livraria, num café, num parque? O que vocês acham? Bem, vou contar um pouquinho sobre a minha experiência. Eu já escrevi 9 obras, na verdade já publiquei 9 obras, né? Escrevi um pouquinho mais aí, tem umas 2 histórias guardadas para sair em algum momento. E posso contar um pouquinho para vocês de como foi a minha experiência. Bem, eu comecei escrevendo à mão, depois passei a escrever direto no computador, e eu acho que escrever direto no computador é uma maneira mais fluida de trabalhar, que eu consigo revisar melhor a minha história. Já escrevi algumas cenas ouvindo música e outras cenas num silêncio total. Já escrevi dentro da minha casa, onde a maioria das minhas histórias são produzidas, mas também já saí para escrever num café, num parque, numa biblioteca. E aí, na verdade, a resposta é bem simples. A melhor maneira de escrever o seu livro é a maneira com que você se sente mais confortável. Não temos nenhuma regra fechada em relação a isso. Igual também em relação ao título e a história. Você pode, às vezes, pensar na história primeiro e depois ter a ideia do título, ou você pode também já vir a ideia do título e depois começar a desenvolver a história a partir dele. Não tem problema e a gente não tem nenhuma regra em relação a isso. A melhor técnica é aquela com que você se sinta confortável de trabalhar. Então não tem problema você ligar a música no último volume ou se você ficar no silêncio total. Se você se sente confortável dessa forma, é assim que você deve trabalhar e é assim que você deve escrever sua obra. Então, esquece essas técnicas aí que te ensinaram de que primeiro você tem que pensar no título e depois na história, ou então se você tem que pensar na história primeiro e depois no título. Isso é furado. Escreve do jeito que você se sente mais confortável e aposta na sua história. E aí, antes da gente começar a desenvolver o que a gente tem para escrever, a primeira coisa é bom a gente se perguntar sobre isso. Existem 2 tipos de escritor, e aí você precisa pensar um pouco sobre com qual deles você se identifica melhor para você saber como você vai construir a sua história. O primeiro, a gente tem um escritor que foca na história. Ou seja, independente de como ele vai desenvolver os personagens, como que esses personagens vão se construir ao longo da história, vai ser explorado as emoções deles, não interessa tanto para o autor. Ele tem um foco na história que ele quer passar, na história que ele quer contar. Então, independente do desenrolar, o foco tem que ser primordialmente voltado para a história. E no segundo tipo de escritor, a gente tem um foco no personagem. E aí, para esse tipo de autor, ele quer explorar ao máximo que aqueles personagens têm para contribuir com o enredo dele. Independente de qual vai ser o meado da história, qual vai ser o final, ele só tem uma linha de raciocínio inicial. E ele não se importa em ter que mudar o roteiro dele ao longo do processo de escrita. Vou contar um pouquinho da minha experiência, né? Eu me sinto um escritor que foca na história. Opa, falei errado. Que eu foco no personagem, independente da história. Então, assim, vou dar um exemplo de um dos meus livros, que é o Falciane.com. É um dos meus livros, assim, que mais foi lido, que eu tive mais retorno dos leitores.
E ele conta a história de Lola, uma menina que acabou de chegar numa escola nova, ela tá no 7º ano, e no primeiro dia de aula dela deu tudo errado. Ela entrou na sala errada, ela sentou na cadeira da garota popular, que ela não podia ter sentado, e aí ela só descobre que tá na sala errada no final da aula, e quando ela sai no alvoroço de alunos pelo corredor, ela esbarra num garoto, que é o garotinho popular aí da escola, o chefe do time de futebol americano, e ela fica perdidamente apaixonada por ele, que é o Ethan Frost. E a saga dela na história é conquistar esse crush de todas as formas. Só que quando eu comecei a construir a história, eu não tinha a menor ideia se eles iam ficar juntos no final ou não, como que ia ser esse desenrolar aí de conquistar o crush. Porque o meu foco era, eu quero desenvolver essa personagem, quero desenvolver esse outro personagem também, que é o amor da vida dela, quero desenvolver os outros alunos também dessa escola. E aí, se eles vão ficar juntos no final ou não, vai ser mera consequência do meu foco no desenvolvimento dos personagens. E aí, um outro ponto que a gente precisa definir, assim, depois que você pensa se você vai focar na história ou se você vai focar nos personagens, é poder construir uma coluna vertebral um esqueleto, assim, do que você pretende contar. Então, você precisa definir o roteiro fechado da sua história antes de começar a escrever? Não. Mas você precisa definir pelo menos um traço do que você pretende construir. Então, aproveitando esse exemplo, né, que eu dei de falciane.com, eu defini ali no início da história mais ou menos os 3 capítulos iniciais, o que eu ia explorar. E aí, quando eu fui desenvolvendo um pouquinho melhor sobre esses capítulos, acabou sendo automático pensar nos seguintes. Então, às vezes, quando eu estava no capítulo 1 ou no capítulo 2, eu já ia pensando lá na frente, no 5 e no 6, e aí a história ia se construindo junto comigo, né? À medida que eu ia escrevendo, eu também já ia pensando um pouquinho mais lá na frente. Então, voltando lá atrás, a gente precisa definir se a gente vai focar na história ou vai focar nos personagens e construir uma mínima coluna vertebral desse texto. E aí, uma última coisa, depois que você já tem tudo isso aí planejado mais ou menos, é definir qual é o seu objetivo com essa história. E aí você tem que se pensar, você pretende fazer as pessoas rirem com a sua história, você quer fazer elas chorarem, você quer fazer com que elas reflitam sobre o tema que você está narrando. Então é bem importante você definir, antes de começar a escrever a história, qual é o seu objetivo, qual é o papel daquele livro que você pretende contar. E aí, agora que a gente já conheceu um pouquinho desses bastidores da escrita criativa, a gente vai para a segunda etapa, que são as técnicas de escrita. Vamos lá? Então, galera, agora nessa nossa segunda parte, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre como é, de fato, a escrita de um livro. E aí, para você escrever uma história, você precisa definir 3 coisas principais. Conhecer essas 3 coisas. A primeira delas é conhecer o seu público-alvo. O que é isso? Você tem que saber para quem você está escrevendo. Se o seu público é criança, se o seu público é adolescente, se o seu público é um público mais velho, adulto. Você tem que saber também se esse seu público é um público leigo ou é um público especializado. O que é isso? Você tem que saber se ele entende do assunto que você vai estar contando ou se ele não entende, até para você adequar suas palavras para ele. A segunda ponta que você precisa também saber é conhecer o assunto que você vai tratar na sua história. Então, se você vai falar sobre um tema meio espinhoso, um tema que você não tem muita vivência ou você não sabe sobre ele, a primeira coisa que você vai ter que fazer é pesquisar melhor. Então, se sua história vai se passar fora do Brasil ou até mesmo na outra cidade que você não conhece, você tem que sim pesquisar sobre ela, conhecê-la, para poder abordar de uma forma mais fidedigna possível, para que o seu leitor de fato acredite naquilo que você está contando, para passar credibilidade para a sua história. E o terceiro e último ponto que você precisa conhecer são as técnicas de escrita. E aí, o que é isso? Você não precisa ser um professor de português para escrever uma história. Você não tem que ter um vocabulário mega rebuscado, não precisa conhecer muitas palavras, né? Todas as palavras do nosso dicionário, mas você precisa, sim, conhecer um pouquinho das técnicas de redação, que é saber, por exemplo, o que é uma figura de linguagem, quando você pode usar uma metáfora, uma comparação. Então, quanto mais técnicas de escrita você souber, melhor vai ser para enriquecer o seu texto. Agora, a gente vai falar sobre uma coisa primordial na hora de escrever um livro que você não pode esquecer de forma alguma.
eu acho que a maior tarefa de um escritor não é simplesmente contar uma história. Um escritor, ele tem que, acima de tudo, antes de contar uma história, ele tem que provocar emoções no leitor. Então você tem que passar para o seu leitor aquilo que o personagem está de fato sentindo. Então se o personagem está alegre, não basta dizer fulano estava alegre. Você tem que transformar essa história, digamos assim, em uma emoção que ele possa vivenciar. Então agora eu vou dar para vocês 2 exemplos. O primeiro deles é: Ana estava muito nervosa em seu primeiro dia de aula. E agora eu vou pedir para que vocês pensem na emoção que Ana estava sentindo, nesse nervosismo que ela estava experimentando no seu primeiro dia de aula. Pensaram aí? Agora vamos para o segundo exemplo. Ana estava tão nervosa em seu primeiro dia de aula que suas pernas tremiam tanto como galhos finos no topo de uma árvore em dia de tempestade. A última vez que Ana tinha se sentido tão nervosa assim foi quando soube que sua mãe ia viver para sempre em um jardim de cadáveres. Nossa, peguei até um pouco pesado, né? Mas e aí? Vocês perceberam a diferença de emoção que Ana sentiu no meu primeiro exemplo, quando eu simplesmente disse que ela estava nervosa, e no nosso segundo exemplo, quando eu disse que ela estava nervosa, as pernas dela estavam tremendo muito, como galhos finos, né, no topo de uma árvore num dia de tempestade, e que a última vez que a Ana se sentiu tão nervosa assim foi quando soube que sua mãe havia falecido, né? Então, quando a gente compara esses 2 universos, você percebe que no segundo exemplo, a personagem está muito mais emocionada, está muito mais nervosa. O sentimento que ela está vivenciando ali é muito mais palpável para o leitor. Então, você tem que, sim, fazer o máximo de comparações, de opiniões, de referências, para que o leitor possa se aproximar do sentimento que esse personagem está sentindo. E aí, falo também que a gente precisa saber diferenciar o tempo cronológico do tempo psicológico. O que é isso? Às vezes, em 5 páginas da sua história, já se passaram anos e anos. E às vezes a pessoa não acompanhou isso. Então, o ideal é que você explore, além do tempo cronológico, né, que é o que está passando no nosso dia a dia, que você explore também o tempo psicológico desse personagem. Beleza, os dias estão se passando, mas o que está se passando também na cabeça desse personagem, né? O que ele está refletindo ali, o que está vivendo no cérebro dele. Então, é importante que a gente explore essas duas nuances, né, que uma história tem para nos ofertar. E aí, agora que a gente falou um pouquinho sobre como funciona de fato escrever um livro, agora eu vou contar para vocês quando você já terminou esse processo criativo, depois que você já escreveu tudo, e agora o que você deve fazer? Então, bora lá para a nossa terceira etapa e descobrir? Chegamos na terceira etapa, mas antes de falar sobre diagramação, revisão e direitos autorais de um livro, eu preciso comentar um pontinho que eu esqueci lá de trás, galera, sobre a escrita do livro. Nosso bloco anterior, eu esqueci de falar para vocês em relação a descrições. O que vocês acham? Se o melhor a se fazer é descrever detalhadamente aquela cena, aquele ambiente, ou dar ao leitor uma descrição mais básica? Pensaram? Vou dar uma resposta para vocês. Acho que o ideal, essa é a minha visão, tá? Vocês podem ouvir de outros escritores de uma outra forma, mas eu entendo que o melhor é que você ofereça uma descrição básica dos cenários, dos ambientes, para que o leitor possa criar a imagem particular dele em relação àquele espaço, e também para que você não fique muito, o leitor não sinta muito aquela sensação de enchendo linguiça, né? Às vezes o leitor passa 5 páginas simplesmente lendo como era a casa, como era a sala, como era aquela biblioteca, e aquilo não vai acrescentar tanto, ou melhor, não vai acrescentar basicamente nada à história. E aí, uma única exceção que você descreveria mais detalhadamente é quando a questão do cenário, a questão do ambiente é estritamente primordial para o desenvolvimento daquela cena. Então, às vezes, numa cena de um desfile de moda, que alguma coisa vai acontecer em relação ao vestido da personagem, você pode sim descrever mais detalhadamente a roupa que esse personagem está usando. Mas no dia a dia, nas outras cenas, se a roupa que ele está vestindo não é estritamente importante, então uma descrição genérica, uma descrição básica, ou às vezes nem descrever é o melhor. Por vezes, né, o menos é mais. Então,
fechando essa parte de escrita do livro, agora a gente vai, de fato, para revisão, diagramação e direitos autorais. Nesse primeiro ponto sobre revisão, você terminou de escrever sua história, a primeira coisa que a gente recomenda é que você deixe a história descansar um pouquinho e depois volte para você fazer a sua autorrevisão. Você mesmo vai reler aquilo que você escreveu para ver se tem algo que você deseja modificar, algo que não ficou bem claro para o seu leitor. Então, você vai fazer primeiro essa autorrevisão. Depois, a gente tem um que a gente recomenda também, que é a revisão de um leitor beta reader, que é aquele seu amigo, aquela pessoa que acompanha o seu trabalho, que vai ler a sua história, ou pode ser uma pessoa que você não conhece também. Existe esse serviço pago aí no mercado editorial, que é quem vai ler a sua história e opinar em relação ao conteúdo. Tem gente que também chama isso de leitura crítica. Eu tenho uma leitora beta, né, que ela é mega crítica. Todas as minhas histórias, quando eu termino de escrever, eu passo para ela, né, que é a Dri, falo: Dri, lê aí a história, vê o que você achou, vê se for faltando alguma coisa que eu devo acrescentar ou não. E aí ela vai opinar em relação ao conteúdo daquilo que você está contando. Essa revisão, essa leitura crítica, né, ou revisão do beta reader, ela não tem nenhum viés de revisão ortográfica. Ela não vai corrigir o seu português ali, a construção de frases. Ela vai simplesmente opinar em relação ao conteúdo da sua obra. E aí, a terceira revisão, né, depois que você fez a sua autorrevisão, que você fez a revisão da leitura crítica, você vai ter aí a revisão ortográfica, que aí a gente recomenda que você contrate um profissional, geralmente, né, formado em letras, um professor, um revisor, que vai poder revisar a sua história e fazer os apontamentos ortográficos necessários. E aí, depois disso, que você já revisou a sua história, como que você vai transformá-la em livro? A gente tem o que a gente chama de diagramação. E o que é isso? A diagramação nada mais é que a formatação do interior do seu livro. O diagramador, que é o profissional que trabalha com a diagramação, é quem vai transformar aquele seu arquivo lá que está salvo no Word, em A4, nesse formato aqui, ó, que vocês estão percebendo. Esse daqui é um dos meus livros, A Beleza do Caos. Eu adoro a diagramação dele, ó. E aí você pode incluir tudo que você quer. Eu falei pra minha diagramadora, né, que eu queria uma flor aqui assim, no início da história. Essa flor de novo com a dedicatória que eu ia fazer. Tá vendo? Uma letra mais diferenciada. Ó, esse daqui é o primeiro capítulo da história, o capítulo 1, Diáspora. E aí, na abertura de todos os capítulos, tem essa flor aqui, que foi a formatação que eu queria pro miolo da minha história. Então é ele, né, o diagramador, quem vai organizar isso tudo aqui do livro para você, para ficar bonitinho para quando você for fazer a impressão, que a gente já vai falar mais na frente. E aí, antes de falar sobre a publicação, aí ele vai montar o miolo do livro e vai deixar prontinho para ser publicado, para ser impresso. E aí, antes disso, eu vou falar um pouquinho também sobre direitos autorais. Você escreveu a história, às vezes, né, antes de mandar para o diagramador, você está com medo que alguém possa plagiar a sua história, possa copiar o plot, a sua ideia. E como que você faz para se proteger disso? Algumas pessoas falam muito em ISBN, que é o que eu já vou mostrar para vocês, mas esse não é o registro de direitos autorais em si. O registro de direitos autorais, você vai fazer, antigamente, né, era feito na Biblioteca Nacional, na BN, agora é feito pela CBL, que é a Câmara Brasileira do Livro. É um site que você vai pesquisar lá e aí você vai enviar para eles sua obra completa, assinada embaixo. E aí, depois eles vai pagar uma guia de recolhimento da União, né, que a gente chama de RU, é uma taxinha lá de registro de direitos autorais. Ela é bem baratinha, eu acho que é 20 e poucos reais, 25 reais por aí. E aí você vai mandar o livro todo para lá e depois eles vão te mandar uma certidão informando que os direitos autorais da sua obra foram registrados, que estão lá na página tal, na folha tal, no livro tal, esse seu registro. Beleza, agora você tem o direito autoral sobre a sua obra, né, que foi você que escreveu aquilo. E aí, depois disso, você vai gerar o seu ISBN, que nada mais é que o código de barras do seu livro. Por que é importante esse ISBN? Esse ISBN, gente, não é um registro de direitos autorais, tá? Então não se confunda. O ISBN, ele é um código comercial da sua obra. Então, para você vender numa livraria, para você vender em outros ambientes assim, você vai precisar, sim, que o seu livro tenha esse código de barras. Então, na verdade, ele é como se fosse um CPF do seu livro, né? Todo livro, ele tem um ISBN cadastrado lá. E aí,
Agora a gente vai para o nosso quarto e último bloco, que é quando que é o momento de falar sobre publicação. Como que a gente vai fazer para que o seu livro chegue até as pessoas? Vamos lá? Estão preparados? Bom, agora você já está com o seu livro escrito, revisado, diagramado, tá tudo fechadinho para você só publicar. Esqueci de falar também, né, em relação à diagramação, que a diagramação ela faz um trabalho com o miolo do seu livro. O trabalho de capa, para formatar a capa bonitinha do jeito que você quer, quem faz isso é o capista. Então você pode e deve, né, recomendo que você contrate esses 2 profissionais para trabalhar junto com você na sua obra. E agora, tudo pronto, a gente vai publicar a nossa história. E como que a gente vai fazer isso? Existem 2 formas diferentes. Esse processo que eu contei todinho para vocês, ele é o processo que eu faço enquanto escritor independente, autor independente. O que é isso? Eu mesmo publico todas as minhas obras e aí eu que faço todo esse projeto e eu vou procurar uma gráfica apenas para imprimir o meu livro. A gráfica não vai estar nem aí para o conteúdo, não vai revisar nada, ela só vai simplesmente imprimir e me entregar aquele arquivo final para que eu venda, para que eu divulgue com as pessoas. Só que também existe uma outra forma de se publicar. E aí essa forma é até um pouco mais prática. Você não vai precisar contratar um capista, um diagramador. Você precisa simplesmente escrever a sua obra, que é procurando uma editora. Existem editoras tradicionais que vão, né, pegar a sua história e você não vai ter nenhum custo de publicação. Ou existem outras editoras também que você vai precisar pagar um pouquinho para que o seu livro seja impresso, né, para que o seu livro chegue até o leitor. E aí, com a editora, o seu trabalho vai ser muito mais tranquilo, né? Como eu falei, você só vai precisar focar em escrever a sua história. A editora vai contratar um capista, a editora vai revisar, vai diagramar. Isso tudo pode ser combinado de editora a editora. E aí, essa é uma grande vantagem, né, de se contratar uma editora, de se fechar com uma editora, que você não vai ter que se preocupar com a venda do seu livro, com a impressão. A editora vai disponibilizar, né, para compra lá no site deles, vai cuidar de todas essas etapas preparativas. Você só vai ter que focar a sua cabeça em escrever a sua história. Então, essa é uma grande vantagem de ter uma editora. Só que, por outro lado, uma grande desvantagem também é que você vai receber bem menos de retorno financeiro, né, seus direitos autorais. No geral, né, as editoras pagam cerca de 10% de direitos autorais para o autor sobre a obra. Então, se o seu livro custa lá R$30, cada livro que for vendido, você vai receber R$3 de direitos autorais. Em regra, costuma acontecer assim no mercado literário. Mas se você pensa, poxa, eu tive que o maior trabalho de escrever a história e vou receber 1/10 do retorno financeiro, às vezes a editora vai ganhar muito mais em cima do seu livro do que você mesmo que escreveu. Pois é, gente, essa é a triste realidade, né, do nosso mercado, mas existe também uma outra forma, que é o que eu falei, né, de escritor independente, que você vai ter um retorno financeiro melhor, mas você vai ter que se preocupar, né, com todas essas etapas. Então, a maior vantagem de ser independente é o retorno financeiro. Você é dono do seu próprio trabalho, você que vai decidir tudo, se você quer essa capa assim, sabe? Óbvio que com as editoras também é conversado, mas você tem menos autonomia sobre a sua história quanto contratando uma editora do que enquanto autor independente. Só que a maior desvantagem, né, do autor independente é que ele vai ter que cuidar de todo o processo. Então você vai ter que pensar no marketing, você vai ter que pensar como que você vai vender, como que você vai distribuir a sua história, como que ela vai fazer para chegar nos leitores, né? Então seu marketing vai ser você mesmo, enquanto na editora ela vai estar divulgando junto para você também, né? Vou contar um segredinho aqui pra vocês, tá? Nem todas as editoras fazem um grande trabalho de divulgação. Então, se você tá pensando simplesmente em ir pra uma editora achando que ela vai te divulgar muito, vai fazer o seu livro chegar nas pessoas, é bom que você converse um pouquinho com outros autores que são dessa editora também que você tá pretendendo ingressar, pra saber como é feito o marketing lá, tá bom? Então, é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro para vocês nessa oficina de escrita criativa como funciona todo o passo a passo do livro. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar aí nos comentários também no nosso vídeo. Podem mandar que eu vou responder o máximo possível. Mandem também lá no meu Instagram, Escritor Thales Amaral, que vai ser um prazer conversar um pouco mais com vocês sobre a escrita criativa.
Então, pessoal, agora que já aprendemos como isso tudo funciona na teoria, agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês a parte prática desse trabalho, né? Como que eu fiz isso nos meus livros. Eu contei para vocês, né, que eu já escrevo há um tempinho. Hoje eu tenho 25 anos e eu comecei a escrever com 12, 13. O meu primeiro livro, eu publiquei ele aos 14 anos, 14 para 15. E eu sempre comecei a escrever várias histórias, só que nenhuma delas eu conseguia chegar até o final, como foi em Linhas Tortas Identidade. Esse daqui é o meu primeiro livro publicado. Ele é uma mistura de romance, comédia e suspense. Ele conta a história de uma mulher chamada Gabriela, que tem uma terrível cicatriz no rosto e esconde isso a todo custo de todo mundo. E a filha dela, Luana, quer de toda forma tentar descobrir. E aí a gente vai investigar ao longo da história. Então ela tem uma pegada de suspense. E o bacana, né, que eu falei pra vocês lá atrás, que a gente decide se a gente é o estilo de escritor que foca mais no personagem ou foca mais na história que quer contar. E aí quando eu comecei essa história aqui de Gabriela, eu só sabia que ela tinha uma cicatriz no rosto, que ela tinha um passado nebuloso ali que ela queria esconder de todas as formas, mas eu ainda não tinha pensado lá na frente de como eu ia concluir essa história, que segredo tão terrível era esse que ela escondia. E aí, ao longo da história, eu fui amarrando melhor, construindo melhor, né? Deixei que os personagens se soltassem um pouquinho. E como é o meu primeiro trabalho, tem muita coisa assim que eu não fiquei tão satisfeito. Falei, poxa, posso melhorar isso daqui lá na frente, né? Então, esse primeiro trabalho eu fiz de forma independente, pela gráfica, né? E aí, depois, o meu segundo livro, que eu não tenho mais ele em formato físico, ele tá disponível em e-book lá na Amazon. Ele se chama Universo Vermelho. Esse daí eu já trabalhei com uma editora, então fiz algumas modificações que eu não tinha ficado tão satisfeito em Linhas Tortas Identidade, né? Eu acho que tá mais voltado à parte da diagramação, que não me agradou tanto, né? Que eu acho que eu poderia ter explorado um pouquinho mais esses recursos da diagramação. E aí depois veio a minha terceira obra, que eu acho que é um trabalho assim que as pessoas mais me reconhecem por ele, que é o meu livro que de longe fez mais sucesso. E aí eu vou mostrar ele aqui pra vocês e vou mostrar o que eu alterei também em relação à diagramação. E aí esse daqui eu já fiz com uma nova editora, que foi o falciane.com. E aí, ó, vou mostrar um pouquinho da diagramação, que pra mim é uma das mais perfeitas, né, que mais me agradou. Aqui na folha de rosto vem só o título da obra e o nome do autor. E aí depois vem uma nova folha de rosto, também refletindo um pouco a ideia da capa. Depois vem a dedicatória e os dados aqui da obra também. E aí já vem o capítulo 1. Essa parte aqui de diagramação, todo início de capítulo tem esse retrato da capa aqui, então foi algo que eu gostei bastante. E aí mantive durante toda a obra, tá vendo? Todo início de capítulo tem a personagem aqui. Foi mantido também na continuação da história, que é o crush.com, então a gente manteve esse padrão também de estilo de sempre reproduzir o personagem da capa na abertura dos capítulos e tudo mais. E aí, depois, uma das minhas outras obras também publicadas é A Beleza do Caos. Esse também é muito meu xodozinho, meu queridinho. Esse é mais direcionado para o público adulto, porque é uma história minha que eu exploro bem mais a carga dramática. Na verdade, foi um desafio que eu criei para mim, porque as pessoas que me conheciam de Linhas Tortas, Universo Vermelho, Falciane Crush, tinham muito uma mentalidade ali do Thales que escreve comédia. As pessoas de certa forma generalizavam o meu trabalho voltado mais para comédia, e eu me desafiei a sair da minha zona de conforto. Falei, cara, dessa vez eu vou escrever uma história totalmente diferente daquele estilo que eu tô acostumado, né? Eu falei, vou tirar bastante a carga cômica da trama e vou carregar no drama mesmo. É para fazer as pessoas se emocionarem, chorarem, sofrerem junto com a protagonista, né? E aí eu vou contar já um pouquinho da sinopse pra vocês, mas explorei bastante a diagramação, né? A gente já viu um pouquinho lá atrás, quando eu falei de parte de diagramação, e esse aqui é um dos meus exemplos favoritos de diagramação. Então a gente trouxe essa flor aqui pra dar uma ideia de beleza, ao mesmo tempo eu quis trabalhar um pouco com esses conceitos de natureza morta, né, da capa, que aqui a gente vê uma flor muito bonita, mas percebe, né, que essa flor tá se despedaçando, tá se desfazendo. Deixa eu ver outros recursos aqui que eu utilizei, que eu gostaria de mostrar.
foi esse que eu já mostrei, né, na abertura de cada capítulo, mas deixa eu ver se eu acho aqui alguns trechos que eu quis dar um destaque, como uma matéria de jornal e tal. A gente coloca geralmente numa letra diferente e tudo mais. Isso eu acho que a gente vai conseguir ver melhor nesse outro modelo que eu vou mostrar aqui pra vocês, que é o de miga.com, que foi um recurso que eu explorei muito. Aí nesse daqui, sim, eu levei a diagramação assim a ferro e fogo. Eu falei, eu quero uma coisa que agrade muito o visual dos leitores. E como é um livro direcionado para o público adolescente, eu falei, vamos tentar brincar um pouco com noções de redes sociais e tudo mais. Então, em miga.com, essa questão da diagramação é mega explorada, né? Eu acho que aqui na página de abertura a gente consegue ver melhor também o jogo que a gente fez com o Miga, né? Que aqui na capa às vezes não dá pra ver tão bem. E aí, ó, já logo na dedicatória, eu coloquei como se fosse um balãozinho de mensagem de texto, sabe? Meio estilo SMS. Essa outra parte também é importante de falar pra vocês, que essa caixinha aqui que vocês estão vendo é a ficha catalográfica do livro, né? É o cadastro que é feito na Biblioteca Nacional, e aqui você pode contratar tanto esse serviço pela Câmara Brasileira do Livro, que hoje é a CBL, né, que é a responsável por fazer esse serviço, ou você pode contratar também um profissional autônomo, que é um bibliotecário. Ele também tem a autorização de gerar essa caixinha aqui para vocês, que é a ficha catalográfica do seu livro. Então, quero mostrar aqui mais pro final da história. A gente tem isso aqui mais forte aqui, ó. Mensagens do Instagram, mensagens do WhatsApp. Então eu sempre tentei marcar com um balãozinho que trouxesse essa carga mais interativa, né, com o leitor. Tivesse, ó, um recadinho. Esse recadinho eu acho muito bacana de comentar, né? Que é como eu falei, que as minhas histórias são muito inspiradas na realidade, no que eu vivo ao meu redor. E esse bilhetinho foi no dia que eu tava na casa de uma amiga. E aí a irmã dela mais nova colou esse bilhete na porta do quarto dela, que diz assim: não me acorde, nem para o almoço. Obrigada. #respeito. E aí, como a história, né, todo capítulo, ele começa com alguma hashtag. E aí, na hora que eu vi isso, eu achei, assim, sensacional. Eu falei, é a cara de Falciane, né? O capítulo 7 é #unfollow. Aí, outro jogo aqui do WhatsApp, né? O WhatsApp no grupo Migas. Você foi removida do grupo. Então, assim, eu tentei trazer muito essa carga de brincar com as redes sociais, brincar com esse universo virtual que tá tão presente na vida dos adolescentes. E aí uma outra linha também que eu comecei a trabalhar de 2020 pra cá, então eu ainda tô patinando um pouco nesse universo, é o universo infantil. Esse daqui é o meu segundo livro infantil, ele se chama Vá com Deus e Suas Pulgas. Eu tenho um primeiro trabalho também chamado Juju Chuchu, que no momento tá esgotado no exemplar físico. E aí, o que eu tenho para falar um pouquinho, né, sobre esse mercado do infantil é que ele tem oscilado muito. Ele foi um mercado que eu comecei a trabalhar agora. Eu fiquei muito feliz, muito satisfeito em ver a recepção do público. As pessoas me abraçaram muito para trabalhar com infantil. Só que o primeiro trabalho que eu fiz, ele tinha um custo gráfico, né? E aí quando eu já vim fazer a impressão do segundo livro, ele dobrou de preço. Então, assim, quando você é autor independente, você custeia o seu próprio processo de produção, de impressão. Então a gente sempre tem que ficar atento, né, a custos de impressão. E aí o primeiro livro custava um valor, esse segundo, né, a tiragem foi cerca de 1 ano depois, ele já duplicou o valor. E aí até quando eu fui reclamar com a gráfica, eles falaram, a gente compra o papel lá de fora, então ele vem da China, a gente paga, né, em dólar, então com dólar alto o papel também vai subir muito. Então assim, eu falei, vou precisar repensar também como vai ser feito os meus próximos infantis, se eu vou manter nessa mesma métrica, nessa mesma quantidade de páginas, se eu vou disponibilizar de forma física. Então assim, o autor, quando ele trabalha de forma independente, ele precisa pensar em todas essas nuances aí. E aí por isso que uma das minhas novas apostas também é tentar trabalhar o público de e-book. Eu tenho um dos meus livros, né, chamado Amor à Prova de Bala. Ele é o meu livro ele é um romance LGBT e hoje em dia ele é disparado o meu livro mais vendido na Amazon, e ele só tem disponível de forma virtual, né, em e-book. Então assim, são vários públicos que você como autor independente precisa pensar e precisa
se organizar para como você vai distribuir o seu trabalho. E esses aí foram algumas diquinhas minhas, né, contando um pouquinho da minha particularidade, como que eu trabalhei isso e tentar trazer um pouquinho desse conhecimento para vocês. Agradeço a participação de todo mundo, quem acompanhou aí até o final. Espero que eu tenha contribuído de forma positiva, né, na vida de você, futuro escritor. E é isso, galera. Obrigado. Beijo.